é uma fé histórica. Isto é, nossa fé é baseada em história que realmente aconteceu, aquilo que é verdade. Essa história nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. E nós cremos então que há cerca de 6.000 anos Deus criou o universo e o mundo e tudo que neles há. Nós cremos que aí, perto do começo da existência humana, o homem escolheu acreditar que a independência de Deus seria melhor do que depender dele. Nós cremos também que o Senhor se agradou de enviar o seu Filho amado, Jesus, que se tornou um ser humano, viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai, até o ponto de morrer na cruz, para que Deus pudesse ser justo e ainda perdoar o pecado de todos os que se arrependem dos mesmos e passam a confiar em Cristo para a salvação. Nós cremos que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos após 3 dias. Nós cremos que isto ocorreu historicamente cerca de 2.000 anos atrás, que depois de 40 dias ele voltou para o céu para estar com o Pai. Nós cremos também que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus enviou o seu Espírito Santo para habitar permanente em todos os salvos. Agora, chegando ao nosso texto, os discípulos tinham a primeira parte disto. Eles tinham o histórico de tudo do Velho Testamento. Mas você precisa, para compreender bem o que está acontecendo aqui, você precisa compreender que em termos da parte da vida de Cristo, eles só tinham o que tinha sido profetizado lá no Velho Testamento. Não era uma fé ainda histórica quanto à pessoa de Jesus. Eles tinham convivido com ele um pouco desse tempo, mas e tinham visto muita coisa quanto a ele, mas ele não tinha morrido ainda. Tá? Ele não tinha ressuscitado, ele não tinha voltado para o céu, mas ele está conversando com eles, dizendo: olha, eu vou me embora. E ele tem então dado neste texto que nós estamos estudando, João 13, 14, ele tem dado muitas promessas para eles. E diante disto, então, vamos ler em João capítulo 14, a partir do versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não o traidor, né? Mas tinha 2 Judas como discípulos de Jesus. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Ele diz isso justamente porque o coração deles está perturbado. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Muito obrigado, querido Pai, por este texto da Tua preciosa palavra. E, Senhor, nós rogamos que o Senhor nos faça compreender este texto da Tua palavra, ricas promessas que Jesus fez aqui. E Tu, Senhor, conhecendo a situação de cada um de nós, o Senhor use a palavra em nossas vidas. E nós assim rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no versículo 22, então, nós encontramos Judas, não Iscariotes, fazendo uma pergunta. Ele diz a Jesus: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? No caso, quais são as palavras de Jesus que levou Judas a fazer essa pergunta? Nós a encontramos no versículo 19, onde Jesus diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Jesus diz: olha, eu vou, e o mundo não vai me ver mais. Logo. Então, a resposta de Jesus vem no versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A primeira parte deste versículo já é a terceira vez que Jesus diz, só aqui no capítulo 14, se você me ama, o seu amor é demonstrado como? Por obediência. Por obediência. E obviamente, se nós vamos obedecer ao Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a sua palavra, não é? Ninguém nasceu conhecendo aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos aprender dele mesmo como agradá-lo. Aliás, não somente nós temos isto no versículo 15, 21 e agora 23, mas já nós vamos ver no versículo 24 que tem um inverso. Se não me ama, não me obedece. Então, Jesus está enfatizando aqui que a maneira de demonstrar que você me ama é me obedecendo. Eu te perguntaria aqui, então, você está sendo diligente no estudo da palavra de Deus? Nós não vamos conhecer como obedecê-lo se a gente não está sendo diligente no estudo da palavra dele. Note bem a promessa que Jesus dá para aquele que lhe obedece.
no final do versículo 23, ele diz: e meu Pai o amará e viremos para ele. Nota o plural, né? É um Deus, mas Jesus fala no plural aqui, ele e o Pai. Viremos para ele e faremos nele morada. Isto é, Jesus está prometendo aqui que quem é dele, o Pai e ele, vem morar na sua vida. E aqueles que têm se arrependido dos seus pecados e têm confiado em Cristo, podem dar testemunho que a transformação na sua vida só pode ser explicada por essa habitação dele na sua vida, não é? Versículo 24. Está aí o contrário disto. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não vá dizer que você ama a Deus se você vive em rebeldia contra Ele. A rebeldia não mostra amor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem está morto nos seus pecados, como Efésios 2 e 1 descreve, essa pessoa é insensível para o Senhor. Se tornou como Adão, que lá em Gênesis 2 recebe a esposa e faz um poema e diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E depois de desobedecer a Deus, quando Deus diz: Adão, o que foi que você fez? O que ele responde? A mulher que me deste. A mesma esposa que antes agradecia a Deus, agora porque pecou, ele está morto nos seus pecados, insensível a Deus, acusando-o por aquilo que antes ele recebeu com tanta gratidão. E aí ele continua dizendo, então, no versículo 24, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo: o que sai da minha boca não tem sua origem em mim, é o Pai que me concede estas palavras. E aí eu fico pensando, se a missão de Jesus foi de transmitir a palavra de Deus, imagine eu e você, não é? Nós não devemos estar simplesmente conversando à toa, mas transmitindo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Continuando então, os versículos 25 e 26, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, né? Lembrando que ele está partindo logo, mas ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, de quem ele referiu já no versículo 17, prometendo que ele vem para fazer morada permanente neles. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos precisar ocupar um pouco mais tempo nesse versículo. Primeiramente, a missão desse Consolador é o quê? Ele vos ensinará, né, todas as coisas. Devemos perguntar o que são todas essas coisas. Ele está falando de ensinar matemática e a física e assim por diante? Não. Todas as coisas aqui são todas as coisas necessárias em relação à salvação, a gente conhecer a Deus, a nos tornar homens de Deus e perfeitamente habilitados ou capacitados para toda boa obra, como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Então, se no versículo 17, a missão do Consolador, que é o Espírito da Verdade, foi estar morando nos discípulos, aqui ele enfatiza aquilo que o Espírito vai fazer. Lá era habitar, aqui ele diz, ele vem para lhes ensinar. Você quer ter um bom professor? Eu, antes de me casar, pedi a Deus, sem conhecer ainda a Eliana, pedi a Deus que ele me desse uma esposa que fosse uma boa professora, e ele respondeu a minha oração, me dando a Eliana. Mas muito melhor do que isto ainda, é ter o Espírito Santo habitando em você, para abrir os seus olhos, para entender as Escrituras. Isto é coisa-chave em termos da Igreja Bíblica Batista aqui em Itapuã, é lhe levar a compreender as Escrituras, e não somente você compreender o que é transmitido aqui, mas lhe ensinar também como estudar a Bíblia em casa também. O Espírito Santo, cabe então nós, quando nós vamos abrir a palavra, estudá-la, cabe a gente buscar que o Espírito Santo nos ensine da sua palavra. Então, saiba que na Bíblia, ensino é importante. Já foi do tempo do Velho Testamento. Jesus não somente ensinou muito, mas ele deu a missão aos seus apóstolos. Ele disse, vão e façam discípulos, ensinando-os. E não somente ensinando para ter a informação, mas ensinando-os para que venham a guardar, ou observar, ou obedecer. Deus não se agrada da ignorância. Quando eu cheguei no Brasil aqui em 1957, lá no Ceará, grande parte do nosso povo eram analfabetos. Grande parte eram. E depois de passar algum tempo, passou a ser que muitas pessoas passaram a achar importante a educação. Mas, quanto a esta educação, a maioria das pessoas não valorizavam a educação mais importante, o conhecimento de Deus e o temor a Ele. Basicamente, a educação se tornou algo em termos de vamos educar os nossos filhos a fim de poderem ter um melhor emprego, ganhar mais dinheiro. O alvo era meramente materialista. O alvo não era glorificar a Deus e amar o próximo com a sua vida. Jesus diz, eu vou mandar o Espírito Santo a fim de ele lhes ensinar. Ele vai ensinar especialmente a questão de valores, o que é mais importante na vida. Ele também diz a eles, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenham dito. Agora, na verdade, nós não andamos com Jesus fisicamente como os 11 tinham feito, não é? Isso não é o caso de nós. O que nós temos aprendido de Jesus é por meio da palavra. Não é que ele falou conosco pessoalmente, como viveu entre os 11. E
E por isso, essa parte aqui, onde diz, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, isso importaria em termos de que os apóstolos são as pessoas que então registraram aqui na Bíblia aquilo que Jesus disse e ensinou e aquilo que ele então passou para eles transmitirem para outros e deixarem escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito por um dos 12. Marcos não foi um dos 12, mas foi acompanhante do apóstolo Pedro. Lucas foi um que acompanhou o apóstolo Paulo. João foi um dos 12 e assim por diante. Então, eles, os apóstolos que receberam a instrução diretamente do Senhor, o Espírito Santo viria então para ajudá-los a lembrar o que ele já tinha ensinado. Basicamente isto. Não era especialmente para vir ensinar coisa nova. Ok? Aí vamos para o versículo 27. No versículo 27, Jesus faz mais uma promessa. Deixo-vos a paz. Tem alguém aqui que não quer ter paz? Acho que não, né? Então, é bom a gente prestar atenção no que Jesus diz aqui. Ele diz, a minha paz vos dou. Aí eu pergunto, num momento os discípulos estão em paz? Estão? Pois bem, nós temos visto que não. De fato, no final do versículo, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele está dizendo, pare com isto, justamente porque estão perturbados. E se lembre, estão perturbados por quê? Porque eles até então têm vivido com Jesus. Tudo na vida deles dependia deles. O futuro que estavam vendo quanto ao que aconteceria seria tudo a ver com Jesus. E agora ele está dizendo que vai embora. Então, se você deseja paz, nós temos que perguntar primeiramente de onde vem a paz. E Jesus deixa a resposta bem clara aqui. Né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É importante a gente falar sobre isso um pouco. Em Romanos capítulo 5, é bom abrir a Bíblia lá. Eu sei que às vezes eu quero incluir muitos versículos aqui no texto ou na mensagem. Página 1483. Tá? 1483. Às vezes na minha pressa de incluir muitos versículos eu não deixo tempo para vocês procurarem, mas me perdoe isso. Mas esse aqui eu quero que vocês vejam. Em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Como? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que uma pessoa pode ter paz? Por meio de Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Por meio da fé. Ele destaca isso no tempo presente.
temos paz, não é teremos ou tivemos no passado, temos paz com Deus. Isso é importante a gente pensar um pouco, porque logo depois disto, no versículo 10 de Romanos 5, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que ele diz que nós somos por natureza aqui, em relação a Deus? Inimigos dele. E essa palavra reconciliados não é uma palavra de uso muito comum, mas quando duas pessoas estão desentendidas, o costume é nem conversar um com o outro, não é? Precisa os dois serem reconciliados, então um com o outro. É isto que Paulo está dizendo, que a nossa situação natural, a situação em que nós nascemos fisicamente, é uma de inimigo de Deus. Nós precisamos da reconciliação. E é só por meio de Jesus que uma pessoa então pode estar em paz com Deus. Jesus então continua dizendo: não vos lá dou como a dá o mundo. Se você pensar em termos do mundo em que nós vivemos, isso voltando lá a João 14 agora, normalmente as pessoas pensam que a paz depende de boas e agradáveis circunstâncias, não é? Lá no meio de guerra, a pessoa não se sentiria em paz necessariamente, pelo menos em termos do que o mundo pensa. Então, tendo uma casa boa em que morar, tendo bastante dinheiro no banco, tendo bons relacionamentos, tendo boas circunstâncias, aí a pessoa acha que pode estar em paz. Me lembro aqui de uma história que estava num devocional que o papai leu muitos anos atrás. O papai lia as escrituras conosco todo dia. E um homem recebeu de alguém a incumbência, a tarefa de pintar um quadro que representasse paz. Sabe o que ele pintou? Ele pintou um quadro em que um pássaro fez o seu ninho num galho acima de uma queda d'água. A queda d'água representava os problemas deste mundo e o pássaro estava lá em cima no galho, todo tranquilo, no meio daquela agitação toda. E é assim também que Jesus fala aqui quanto à paz, voltando lá a João capítulo 14. A paz que Jesus teve, e obviamente ele está em paz aqui, a paz que ele tinha dependia de circunstâncias favoráveis? Não. Só olhando aí para trás um pouquinho, no capítulo 13, versículo 21, que é poucos minutos antes, na mesma noite, João 13, 21 diz: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá.
A pessoa, então, que tem paz em Cristo se torna insensível ao que está acontecendo ao seu redor? Não. Jesus teve angústia aqui quanto a um dos seus, pessoa em quem ele havia investido muito tempo, está para traí-lo. Então, a paz de Jesus não depende de uma abundância de bens, de muitos amigos, de uma casa boa com muitos servos. A paz dele certamente veio de ele estar plenamente confiante na soberania do Pai, na sabedoria e amor dele. É quando a gente tem a compreensão que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Não tem nada que foge o controle dele. Nós vimos isso em Jonas, no tempo da escola dominical. Né? Controle de Deus sobre coisinha que a gente não imaginaria normalmente. Mas não somente que ele é soberano, mas também que ele é sábio. Ele sabe conduzir isso aqui. Ele tem um plano, ele está executando o plano. Homens se revoltam contra ele, os demônios e o diabo existem, mas ele sabe o que está fazendo. Você seria capaz de instruí-lo como fazer a coisa melhor do que ele está fazendo? Então, cuidado em reclamar do que ele está fazendo. Né? E o amor dele. Estas coisas dão certeza aos servos do Senhor para viver em paz, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Salmo 119 e 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Por meio, então, da lei do Senhor, a sua palavra, é por meio disto que nós conhecemos a Deus. E o resultado é confiar nele, amá-lo. E com isto, o resultado é paz. E por isso ele diz a eles: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você reconheceu que isto aqui é uma ordem, e é uma ordem justamente porque eles estão perturbados. Mas se é uma ordem para eles, também nós temos a responsabilidade quanto a estar em paz em nosso coração. E lembrando isto, que só vem se a pessoa está em paz com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, justificado, declarado que os seus pecados foram perdoados em Cristo. O salmista reconheceu esta paz em Salmo 46, versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Fortaleza é aquilo que você tem lá na Barra do Ceará, onde era tudo de pedra e era um lugar de proteção. Pense nisto quanto a o que o salmista está dizendo aqui. O Senhor, estou seguro. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam.
Jesus está dizendo aqui para os seus, então, parem com esta preocupação e medo. Eu estou dando a vocês paz. Paz que começa a paz com Deus. Versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. E é isso que está dando preocupação a eles, é justamente isso. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aí novamente nós temos umas coisas a pensar, não é? Quando ele diz vou e volto para junto de vós, ele está falando da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. Ele vai morrer, não vão ter acesso a ele por esses 3 dias, mas aí ele vai voltar, ele vai ressuscitar dentre os mortos. Você prestou atenção aí o que ele diz, se me amasseis? Com isto, ele está dando a entender que o amor deles ainda falta muita coisa, não é? Não estão amando a ele como deviam. Que no caso, pense quanto a Jesus, Jesus, depois desses 3 anos investidos nesses homens, se sente bem amado por eles nessa hora? Eles estão voltados para si mesmo. São egoístas. Porém, é bem possível que nem perceberam o que Jesus estava dizendo aqui. Estão tão aflitos na sua própria angústia que não estavam entendendo que ele está dizendo: vocês não me amam como deviam. É importante você pensar aí de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde diz: o amor não procura o quê? Os seus próprios interesses. Se nós amamos a Deus, a nossa busca não é primeiramente por aquilo que nos interessa, e sim agradar a Ele. Uma pessoa me perguntou nessa semana o que dizer para sua mãe, que quando convidava ela para ir para a igreja, acompanhá-la, a mãe dizia: mas aí meu marido vai me perturbar muito, ele não vai gostar disso. O que eu digo? Eu abri em Lucas capítulo 14, onde Jesus diz que se nós não amarmos a Ele mais do que qualquer outra pessoa querida, nós não somos discípulos dele. Ele precisa ser o nosso primeiro amor. E qualquer coisa que Ele então determinar para nós, nas circunstâncias em que nos encontramos, nós precisamos nos sujeitar a amar a Ele mais do que qualquer outro. Mas o normal é nós sermos egoístas, né? Buscar o nosso interesse. Eu preciso deste relacionamento, não posso viver sem isso. É falta de amor ao Senhor, falta de confiança nele. O que é que causa a dificuldade dos últimos dias, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2? Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Porque os homens serão, e a primeira coisa mencionada é: os homens serão egoístas, que significa amantes de si mesmo. Não ama a Deus e nem ama o próximo, só se preocupa em cuidar de si. Então, voltando a João capítulo 14, os discípulos amam a Jesus. A verdade é que sim, mas não plenamente como deviam. Porque Jesus diz, então, se me amasseis, o que seria verdade? Alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Estão se alegrando? Se coloque na situação deles. Se você conviveu com Jesus por 3 anos, Ele providenciando tudo que você precisava, instrução, o alimento, e assim por diante, e de repente, tendo colocado nele toda a sua esperança, ele diz: estou voltando para o Pai. Você ia se alegrar? Acredito que você estaria na mesma situação dos apóstolos aqui, não é? Mas é porque a preocupação deles é por si mesmo. O que vai acontecer de mim se você for embora? E ele já tem feito promessas aqui, de que eu vou mandar outro Consolador, que no final de contas vai ser melhor do que a minha presença física. Mas até aqui não estão alegres ainda não. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai. E aí ele diz essas palavras: pois o Pai é maior do que eu. O que é que isto significa? Às vezes a gente ignora essas dificuldades, mas todo bom pastor deve tratar das dificuldades também, não simplesmente passar em branco, não é? O Pai é maior do que o Filho em termos dos seus atributos? A resposta é? Está muito fraco a resposta aí. O Pai é maior do que o Filho nos seus atributos? Não. Muito bem, melhorou. Ainda podia ser mais forte, viu? O Pai é maior do que o Filho em termos da sua pessoa? A resposta também é não. São iguais nisto. Pense, por exemplo, em alguns versículos aqui, só de João mesmo, no capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele dizendo: meu Pai trabalha e eu trabalho, ele está dizendo: eu sou Deus, eu trabalho do mesmo jeito que o Pai trabalha. É tanto que os judeus queriam matá-lo por causa do que ele disse aqui. Em João capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que está dizendo? Você diz eu sou e ponto final? Não. Você diz eu sou homem, ou eu sou mulher, eu sou casado, eu sou um pai e assim por diante. Jesus simplesmente termina dizendo eu sou, porque aquilo que ele foi, ele é e será, ele não muda. Em João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Em João 14, aqui onde estamos estudando, versículos 9 e 10, disse-lhe Jesus: Filipe, há
tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então, Jesus é assim em essência, em natureza, um no seu ser com Deus. O credo de Atanásio diz: Jesus como Deus foi igual a Deus, como homem ele foi inferior ao Pai na sua humanidade. Então, como um ser humano, Jesus submete-se ao Pai. Aliás, esse versículo 30 aqui, é 28. O Pai é maior do que eu, é um dos versículos que as testemunhas de Jeová usam para dar apoio a dizer que Jesus não é igual ao Pai. Não entendem a distinção. E deixa eu só explicar isso um instante. Facilmente nisso aqui você pensa só em Deus, mas acontece aqui na Terra também. O capitão na polícia militar e os soldados são iguais em natureza humana, não é verdade? Em termos de pessoa, os dois são iguais. Mas em termos de posição e de autoridade, o capitão dá as ordens, ele faz os planos e o soldado é chamado a obedecê-lo. É só isso que estamos procurando ilustrar aqui quanto a Jesus e Deus. E aliás, vocês que são casados, isso tem tudo a ver com o seu relacionamento marido e esposa. Não é inferioridade de pessoa, é simplesmente questão de posição. Ok? Então temos pouco aqui para terminar. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Você pode dizer, daqui um ano eu vou fazer tal e tal e garantir que aconteça? Não. Aliás, não pode, como Tiago capítulo 4 diz, nem quanto amanhã, quanto mais daqui um ano. Mas Jesus diz aqui, eu acabo de dizer para vocês aquilo que vai acontecer, para que vocês compreendam quem eu sou. Eu não sou meramente outro homem igual a vocês. Eu sei dizer o que vai acontecer, e aliás vai acontecer a minha morte, porque Deus planejou isto. Eu vim para fazer isto. Eles não têm esse entendimento de por que Jesus vai morrer ainda. Você lembra da introdução? Eles, quanto a essa parte, é profético. Eles não entendem tudo que você pode compreender quanto a isso. Mas Jesus diz, olha, eu estou dizendo para vocês que eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o céu, porque quando acontecer, vocês vão compreender o quê? Vão compreender que eu sou Deus. Que só, mesmo que essas coisas eram muito estranhas para vocês, vocês nunca imaginariam que Deus fizesse isso. Mas porque eu disse que iria acontecer, e aconteceu, vai aumentar a sua fé. Vocês vão passar a me amar, a confiar em mim de maneira que até agora não fizeram. Em João capítulo 2, versículo 18, lá
os judeus pediram a Jesus um sinal. Ele tinha lançado fora os comerciantes do templo, não era lugar para isto. E aí dizem, cadê um sinal que você tem autoridade para fazer isso? E Jesus diz, destruir esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aí esse é o versículo que eu quero que vocês vejam. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso. E o resultado? Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Quer dizer, as próprias profecias que Jesus fez, quando são cumpridas, mesmo que estranhas ao que eles pensariam que deveria ser, aí aumenta a confiança deles. O livro de João foi escrito para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenha a vida. Ele diz então no versículo 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Isso aqui é porque já estamos no meio da noite em que Jesus foi preso para então ser morto. Tudo será cumprido, que irá dar a base para a fé deles. Ele não vai falar muito mais não, porque aí vem o príncipe do mundo. E quem é este príncipe? Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, é Satanás. E ele está dizendo que o Satanás vem para tirar-lhe a vida. O Senhor deu a Satanás a liberdade de jogar tudo contra o seu filho, e ele tiraria a vida dele, assassino que ele é. Mas aí Jesus diz, e ele, Satanás, nada tem em mim. Nota bem, Jesus não disse ele tem pouca coisa em mim. Ele é enfático, dizendo, ele nada tem em mim. Não havia nada em Jesus que o deixasse disposto a querer pecar contra a vontade do Pai. Sofrer tudo que ele sofreu lá na cruz do Calvário não era pequena coisa. E pouco mais tarde do que isto, Jesus lá no jardim clama ao Pai dizendo, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Porém, aí ele diz, porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Difícil sim. Mas Satanás não tinha nada em Jesus, nada que o levasse a querer desfazer, cumprir a vontade do Pai. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba o quê? Que eu amo o Pai. E que, porque eu amo, o que faço e que faço como o Pai me ordenou. De novo, como é que se mostra amor? Obedecendo. E é isso que Jesus está dizendo. O mundo vai saber que eu amo o Pai, porque eu estou disposto a obedecê-lo, encarando tudo que vai acontecer
lá na cruz. A rejeição, os açoites, o desprezo, o cuspir nele e a própria cruz. Tudo isso ele vai enfrentar por obediência à vontade do Pai. Faço como o Pai me ordenou. Então, a obediência de Cristo foi alegre, voluntária e rápida. É assim que você obedece a Deus também. O capítulo então termina dizendo: levantai-vos, vamos daqui. E para onde é que vão? Vão agora caminhar para o jardim, onde Jesus vai ser preso. Em conclusão, eu quero me dirigir a dois grupos. Primeiramente, você que ainda não é discípulo de Jesus, você precisa ser reconciliado com o Senhor. Eu não conheço o seu coração, não engane o seu próprio coração, porque muitos que chamam Jesus de Senhor, Senhor, e não lhe obedecem, vão ouvir: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isto em Mateus capítulo 7. É sério. Muitos enganam a si mesmos pensando que estão a caminho do céu, quando não estão. Mas o que você precisa é ser reconciliado com o Senhor. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Se você não foi justificado pela fé em Cristo ainda, você não tem paz com Deus, você ainda é inimigo dele. A paz com Deus só vem por meio de Jesus, e aí pode ter paz. De nada aproveita você ter boas circunstâncias na sua vida e perder a sua alma. Então, para você, a mensagem da palavra de Deus é: seja reconciliado com o Senhor, e que isso seja hoje. É urgente. Você não sabe do dia de amanhã. E segundo, para você que é discípulo de Jesus, você está gozando essa paz que Jesus deu aos seus discípulos, como os 11 discípulos. As notícias que nós recebemos, seja de saúde, política, relacionamentos, podem muitas vezes nos levar a estar perturbados, com medo. Mas se você está em Cristo, você já tem o maior problema resolvido, porque está em paz com Deus. Você já tem o mais importante. E tendo isto, ainda precisamos confiar nele no nosso dia a dia também. Podemos confiar nele se a gente sabe que ele é soberano, ele tem todas as coisas sob controle. Ele é infinitamente sábio, sabe do seu futuro, sabe do que você precisa. Ele sabe do que é melhor para você, mais do que você sabe. E te amou tanto que deu a vida a pagar o débito que o seu pecado havia acumulado. Ele merece a sua confiança no meio dos seus problemas? Eu creio que sim. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Muito obrigado, Pai, por este texto tão precioso da
tua santa palavra. E, Senhor, nós oramos por aqueles que ainda se encontram em revolta contra Ti. Que eles deixem o seu egoísmo e abandonem os pecados que os levam a afastar-se de Ti. Que sejam reconciliados em Cristo hoje mesmo. E nós, os Teus filhos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nós aprendamos como os discípulos precisavam, a não sermos tão egoístas, pensando somente naquilo que nós achamos que seria bom para nós mesmos. Que nós aprendamos a confiar, em vez disto, na Tua pessoa. Que o mundo assim veja, no meio das aflições, que nós temos paz com Deus e por isso somos confiantes em Ti, mesmo nas dificuldades que todos nós enfrentamos, mesmo no meio de circunstâncias que nós não compreendemos. Mereces a nossa confiança. Assim nós suplicamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo.